Todas as resoluções de TV explicadas. Olha que vídeo aleatório, rapaziada. Encontramos esse vídeo aqui navegando pela internet, de um canal aqui da Nossa Rotina, tem 6 mil inscritos. Muito possivelmente deve ser uma IA falando aqui nesse vídeo, né? E, cara, eu vejo, tá, rapaziada? Eu vejo porque a informação tá correta. Se é o robô que tá falando, eu realmente não me importo, porque eu sou o humano que tá fazendo a parte humana aqui, né? Então... tá na mesma. Então bora ver aqui o vídeo. O vídeo é sobre todas as resoluções de TV. Muita gente não sabe. Chegou no 4K, a gente não consegue mais ver muita diferença. Os únicos vídeos que você vai ver vai ser aqueles vídeos lá de leão em 8K no YouTube. Que às vezes tem esses vídeos assim. É um super leão, ou uma arara, uma floresta. Ações de TV mudaram completamente a forma como consumimos conteúdo. Saímos de imagens borradas, onde mal era possível distinguir rostos, para telas com tanta definição que já encostam no limite do olho humano. Mas aqui está o ponto. Caramba. Você já viu HD, Full HD, Isso. 4K e até 8K. E esses números realmente significam. E pior, pode estar pagando mais caro por algo que simplesmente não consegue enxergar. Porque resolução eu não posso te falar um negócio? Eu fico com vontade de ver 4K só se eu dou na televisão. E tem que ser um filme, uma série, alguma coisa. Se é, cara, vídeo no YouTube, eu nem percebo que tá em 1080p. Eu só vou vendo. Não vejo a menor diferença, velho. 720p dá pra perceber. Dá pra perceber até no monitor aqui. uma combinação de engenharia, densidade de pixels e limite da percepção humana. Então, o que realmente muda de uma para outra? Para entender isso, a gente precisa começar do início. Em 10 minutos, você vai entender todas as resoluções de TV, da definição padrão ao 16K, de forma simples e direta. Bora. Cara, A resolução 16K, né, SD, velho? ou definição padrão, SD. Eu comecei a gravar meus vídeos nessa resolução aí, rapaziada. Os vídeos lá que eu gravava com o celular eram em 480p. Gravei por um bom tempo em 480p. foi a base da televisão por Não, é pior que, tipo assim, tu gravava nessa qualidade aí, só que era outra época. Porque eu lembro que antigamente eu via vídeos do YouTube em 144p e não achava ruim, Não, cara. Eu aham. não achava ruim. Hoje em dia vai ver um vídeo em 144p pra tu ver. Sim, pior que é, né? Aqui, a imagem Pior que é. tinha cerca de 480 linhas horizontais, o que representa uma quantidade muito limitada de informação visual. Mas o detalhe mais importante não está na quantidade de linhas, e sim Tá onde? na forma como essa imagem era construída. No formato 480i, a TV usava um método chamado entrelaçamento. Isso significa que cada quadro era dividido em dois campos, primeiro as linhas ímpares, depois as linhas pares. Aham. Esses campos eram exibidos alternadamente, dezenas de vezes Ah, por isso que quando você ia filmar com o celular a televisão, ela ficava assim. É verdade. por segundo. É O seu verdade. cérebro juntava essas informações e criava a sensação de Ah, uma é. imagem contínua. Aham. Na prática, era uma solução inteligente para economizar processamento e largura de banda. Mas existia um problema claro. Em cenas com movimento, surgiam artefatos visuais, como serrilhados, tremores e perda de definição. E além disso, a densidade de pixels era tão baixa que a imagem só funcionava bem em telas pequenas. Se você aumentasse o tamanho da tela, os pixels começavam a ficar visíveis. A imagem literalmente se quebrava em Credo. blocos. E foi exatamente essa limitação que forçou a indústria a evoluir. Com a chegada das TVs digitais, surgiu o HD. Agora, em vez de 480 linhas, passamos para 720 É bom, no celular eu linhas consigo. progressivas. Não, no celular eu não percebo. Percebo pouquinho, mas bem raro eu conseguir perceber. Nossa, deixa eu aumentar a qualidade desse vídeo aqui, porque tá em 620p. O famoso 720p. Isso elevou a quantidade total de pixels para algo próximo de 1 milhão. Mas o salto mais importante não foi só esse. Foi a mudança no método de exibição. O HD abandonou o entrelaçamento e adotou o escaneamento progressivo. Ou seja, cada quadro passou a ser exibido completo, linha por linha, de uma só vez. Na prática, isso eliminou boa parte das distorções do SD. A imagem ficou mais estável, mais nítida Olha e só. muito mais consistente. Isso aí não é- Foi a primeira vez que Isso é começamos a ver detalhes reais em transmissões, texturas de pele, tecidos, profundidade de cena. Mas ainda havia um limite. À medida que as TVs começaram a crescer, os pixels ainda eram grandes o suficiente para serem percebidos de perto. E isso, mais uma vez, abriu espaço para o próximo chegar bem salto. perto aqui, eu O vejo Full também o HD pixel levou desse essa vídeo. evolução ainda mais longe. Com Pra mim, tá bom já. Pra mim tá bom já. 1920 por 1080 Mas como eu disse, é filmes, séries, é reality shows, tudo na televisão. Não, primeiro de tudo na televisão. Se puder ver vídeo no YouTube, eu prefiro ver também em 4K, né? Mas pra mim tanto faz. Mas filme e série, pra mim, é a única coisa assim que eu falo. Não, tem que vir em 4K, porque se eu tenho uma televisão 4K e tem a opção de 4K, eu vou botar, né? Pra ver o filme. pixels
Estamos falando de cerca de 2 milhões de pontos na tela. Isso praticamente Nossa, é dobrou bastante, a viu? quantidade de informação em relação ao HD, mas o impacto real está na densidade. Os pixels ficaram pequenos o suficiente para desaparecer na maioria das situações. A imagem deixou de Por isso que é parecer uma perfeito grade na 1080. digital, aí passou a parecer contínua, natural. Foi aqui que o conceito de cinema em casa realmente começou a fazer sentido. E por muito tempo, esse foi o ponto ideal entre qualidade e desempenho. Mas como você já deve imaginar, isso ainda não era o limite. Se o Full HD já parecia perfeito, por que a indústria decidiu ir além? A resposta está em duas palavras: tamanho e proximidade. À medida que as TVs ficaram maiores, 55, 65, 75 polegadas ou mais, a quantidade de pixels do Full HD começou a não ser suficiente. Mesmo que você não percebesse imediatamente, a densidade já não acompanhava o tamanho da tela. E é exatamente aqui que entra o 4K. O uma tela 4K, gigantona. ou 2160p, não é apenas uma melhoria, é um salto estrutural. Ele quadruplica Dobrou, o número né? de pixels do Quadruplicou. Full HD, saindo de cerca de 2 milhões para mais de 8 milhões. Mas o ponto mais importante não é só a quantidade, é como esses pixels são distribuídos. Com muito mais pontos de luz na mesma área, cada pixel se torna significativamente menor. Fica E mais isso vívido. aumenta drasticamente a densidade por polegada. Na prática, isso significa que você pode se aproximar muito mais da TV, sem enxergar a estrutura da imagem. Ela deixa de parecer digital e começa a aparecer uma janela. Mas tem um detalhe que muita gente ignora. O 4K não melhora apenas a nitidez, ele melhora a forma como a imagem é construída. Com mais pixels disponíveis, a TV consegue representar transições de cor com muito mais precisão. Gradientes ficam mais suaves, texturas ganham profundidade e o contraste se torna mais realista. E é exatamente por isso que tecnologias como HDR só funcionam bem em resoluções mais altas. O 4K não é só mais definição, é uma base para uma imagem mais rica como um todo. Por isso ele se tornou o padrão atual. Mas então surge a pergunta inevitável: demais. se o 4K É muito bonito mesmo, né, cara? Tu vê uma televisão grande com a imagem, tipo, perfeita, assim, 4K, porra, é muita diferença, cara. Sim, já sim. entrega diferença. tudo isso, por que existe 8K? 720 na TV já fica pixelado pra caramba. Uhum. Se o 4K já entrega tudo isso, por que existe 8K? O 8K Boa leva essa pergunta, viu, lógica ao velho? extremo. São mais de 33 milhões de pixels na tela, 4 exagero. vezes mais que o 4K Isso é coisa pra rico mesmo. e 16 vezes mais que o Full HD. A densidade é tão alta que, em condições normais, o olho humano praticamente não consegue perceber diferença. Sim, essa é a parte que muita gente Então, qual não a diferença? fala. Se você estiver a uma distância comum de uma TV, 4K e 8K podem parecer quase idênticos. Então, qual é o objetivo do 8K? Escala. Ele foi criado para telas gigantes, ambientes onde até o sim. 4K Cara, tem um começaria a cinema em perder casa. definição. Mas existe um problema importante. Hoje quase não existe conteúdo nativo em 8K. E é aqui que entra uma das partes mais interessantes da engenharia moderna, o upscaling. As TVs usam algoritmos avançados, muitas vezes com Nossa, inteligência não é de verdade, artificial, então. para analisar uma imagem em resolução menor e reconstruir detalhes que não estavam lá originalmente. Na prática, elas tentam prever como a imagem deveria ser. Funciona surpreendentemente bem, mas ainda não é perfeito. Ou seja, o 8K é tecnicamente impressionante, mas ainda está um passo à frente da necessidade real. Mas se o 8K já parece exagero, a tecnologia não parou por aí. Hoje, resoluções ainda maiores já estão em desenvolvimento, como o 16K. Para você ter uma ideia, o 16K multiplica Isso aí é porque o capitalismo não consegue parar, né? Porque não faz sentido nenhum. novamente essa densidade absurda, Não, e uma pílula que cura a calvície, vocês não inventam. É. Pílula que é muito bonita. Aí, ó. chegando a números praticamente inimagináveis de pixels. Mas aqui acontece algo interessante. A partir de certo ponto, a evolução deixa de ser perceptível, porque existe um limite físico. O olho humano só consegue distinguir detalhes até uma determinada densidade, e isso depende diretamente da distância da tela. Ou seja, quanto maior a resolução, menor é o ganho real percebido. E é exatamente por isso que, na prática, essa corrida por mais resolução começa a perder sentido. E aqui entra um dos pontos mais importantes que quase ninguém comenta. Hoje, mesmo com o 4K sendo o padrão técnico atual, grande parte do conteúdo que você consome ainda não está em 4K real. Muitos vídeos no streaming, transmissões ao vivo e até canais de TV ainda operam em Full Enganando a HD, ou até abaixo disso. Isso significa que, na maioria das vezes, sua TV está fazendo upscaling,
ou seja, pegando uma imagem de menor resolução e adaptando para preencher a tela. E é por isso que o Full HD ainda continua sendo a resolução mais utilizada no mundo. Não porque seja a melhor, mas porque é a mais viável em termos de produção, distribuição e consumo. Então, enquanto a indústria avança para 8K, 16K e além, o conteúdo ainda está correndo atrás. E isso leva a um ponto fundamental. Resolução, por si só, não define qualidade de imagem. Você pode ter uma TV 8K com uma imagem pior do que uma boa TV 4K, porque outros fatores entram em jogo. Contraste, brilho, reprodução de cores, tipo de painel e, principalmente, o processamento de imagem. Essas imagens de IA que ele faz. É isso que determina o que você realmente vê. A resolução é apenas a base, e é aqui que tudo começa a fazer sentido. A evolução das resoluções não é só sobre aumentar números, é sobre aproximar a imagem da realidade. Mas existe um limite, e a partir desse limite, a experiência deixa de depender da quantidade de pixels e passa a depender da qualidade com que esses pixels são usados. Então, antes de escolher sua próxima TV, a pergunta não é só quanta resolução ela vai ter, e sim se você realmente vai conseguir perceber essa diferença ou está pagando por algo que existe mais no papel do que na prática. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor, me conta aqui nos comentários. Qual resolução você usa hoje e você realmente percebe diferença no seu dia a dia? Eu, sinceramente, ainda acredito que o Full HD continua sendo a resolução mais usada, mesmo com toda essa evolução. Agora, se você quer apoiar esse tipo de conteúdo e ver mais vídeos como esse aqui no canal, você pode clicar em Valeu. Tamo junto aí, ao dono do canal de IA, hein? Gostei do conteúdo. Eu prefiro Full HD, 4K, como eu falei, dependendo do que. Eu quero saber a sua opinião. Sim, é um vídeo aleatório. Eu concordo com vocês nos comentários, é um vídeo extremamente aleatório, mas é desse tipo de vídeo que eu gosto de ver. Cara, é que tipo assim, tem um vídeo aqui que eu só não vi porque eu fiquei um pouco, sei lá, né? Quando eu for viajar, eu vou reagir a esse vídeo, que é vários tipos de tomate que existe. Eu assisti esse vídeo e falei, cara, mas esse vídeo eu tenho que ver no News. Então já vão assistir esse vídeo. Mas é isso, tamo junto e até a próxima. Ele tá espalhando mais um boato. Let's go. Isso é Mike, let's go. Ele tá espalhando mais um boato. Eu vi no Michael Kister News uma notícia nova. Não sei como que explico o canal dele aqui pra roda. Ele não é de nenhum nicho, nenhum canal que é